Hoje você vai entender como o governo Bolsonaro se enquadra em cada uma dessas características. Bolsonaro é fascista para além de qualquer dúvida. O primeiro pilar do fascismo é o passado mítico. Aqui mora a motivação maior do fascista. Ele pretende resgatar uma versão idealizada do passado. Uma versão do passado que só existe na cabeça dele. There are 10 chapters in my book corresponding to these 10 different central tactics of fascism. The first chapter is called The Mythic Past. Fascism always harkens back to a mythic past, a time when the country was great. For Mussolini, it was obviously the Roman Empire. The past is a myth, and the goal is to change the present. The goal is to make the dominant group feel like they've lost, to connect their feelings of anxiety and loss to a past that never was. To tell them, at one point, you were respected just because of your skin color. No Brasil, esse passado mítico é o passado da ditadura militar. Até bem recentemente, seria impensável acreditar que usar a democracia para pedir o fim da democracia ia virar uma coisa normal, banalizada. É até dispensável dizer quem foi um dos principais responsáveis por banalizar a apologia da ditadura. Porque você sabe que foi ele, o cara que diz que não era exatamente ditadura, era regime. Que eu mostrei que realmente, hoje em dia, grande parte da população entende que o período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. O segundo pilar do fascismo é a propaganda, que dentro do fascismo tem uma peculiaridade, ela sempre inverte as coisas. Um governo que se elege falando em anticorrupção se revela completamente corrupto. Um juiz que ganha fama nacional falando em limpar a política, na verdade estava apodrecendo o judiciário, combinando condenações com os acusadores. É dispensável explicar se esse pilar do fascismo, a propaganda, foi erguido aqui no Brasil ou não, porque o próprio professor Jason Stanley cita o nosso país como exemplo, como mau exemplo. Bolsonaro's model is not Trump, it's Goebbels. And in it he says, fascists always call their opponents what they are. So that is always standard. Like, the Nazis said the mainstream press was lying all the time when they were lying. O terceiro pilar do fascismo é o anti-intelectualismo. O fascismo precisa combater toda e qualquer coisa que estimule o livre pensamento, porque pensando, o público deixa de cair nos contos daquela propaganda oficial que inverte as coisas. The third element is anti-intellectualism. Universities are attacked. The media is attacked. There's anything that deviates from the national narrative of glory of the nation is attacked. Se você tiver alguma dúvida sobre o fato de que o pilar do anti-intelectualismo já foi erguido no Brasil, aí você precisa ouvir o ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Toda vez que ele tem um microfone à disposição, ele combate as universidades e frequentemente ele faz isso contando mentiras. Você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha, você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico. O quarto pilar do fascismo é chamado por Stanley de irrealidade. Com esse pilar da estratégia, o fascista espalha mentiras e boatos, criando um ambiente de desconfiança, em que qualquer referencial de realidade se perde completamente. Um instrumento importante nessa parte da estratégia é a teoria conspiratória. The attack on truth, conspiracy theories. It's always a mark of fascist politics with the spread of conspiracy theories. And there's a common structure to conspiracy theories. This is what you do. You say, the media is owned by some shady forces. And you can tell that the media is owned by the shady forces because the media doesn't say it's owned by the shady forces. That was the protocol. That's what the Nazis did to the Die Lügenpresse. They said, the Jews own the media, and you can tell because the media refuses to report on the fact that the Jews own the media.
That's how it works. O procedimento denunciado por Stanley foi usado por Bolsonaro quando os incêndios na Amazônia se tornaram impossíveis de negar. O presidente disse que as queimadas eram obra das ONGs, e a prova de que as ONGs tinham colocado fogo na Amazônia era o fato de não haver provas de que as ONGs tinham colocado fogo na Amazônia. Um indício fortíssimo que esse pessoal de ONG perdeu a teta deles. Mas então, indício forte com base em que não se tem prova disso, meu Deus do céu. Ninguém escreve isso, vou queimar lá, não existe isso. O quinto pilar do fascismo é a hierarquia. O fascismo aqui estabelece um grupo dominante, que deve estar no topo da hierarquia social. Essa hierarquia se expressa de maneira muito visível nas questões raciais. E essa hierarquia também se expressa nas questões de gênero, porque o fascismo acha que homens devem estar acima das mulheres. Aqui, mais uma vez, o exemplo do professor Stanley é o Brasil. In hierarchy, the dominant group, there's a dominant group. Men are higher than women. As Bolsonaro, Jair Bolsonaro said, leader of Brazil, he said, I had 4 boys, he's 5 children, 4 boys, and his youngest child, his daughter. He said, I had 4 boys, and then when I grew weak, I had a daughter. So men are ranked over women. And the dominant group is ranked over other groups. O sexto pilar do fascismo é a vitimização. No fascismo, o grupo dominante acha que é vítima das minorias. Quando um negro entra na universidade, o fascista acha que uma vaga foi roubada dele. Quando uma mulher ascende na carreira, o fascista acha que tiraram a promoção dele e deram para ela. Vitimização. So, next, victimhood. In fascist politics, the dominant group is the victim of encroaching equality. All of Mein Kampf is this ode to German victimhood. In fascist politics, the dominant group, men are the victims of feminism. No Brasil, sobra a vitimização do grupo dominante diante das minorias. Em alguns casos, a coisa chega a ficar caricata, como quando a Heloísa Bolsonaro, depois de passar uma temporada nas Maldivas, voltou reclamando dos perrengues que passa no exterior. A gente passa muito perrengue também. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente economiza dólares, almoçava no mercado e era assim, gente. Eu ficava até mais magrinha, maravilha. O sétimo pilar do fascismo é chamado de lei e ordem. Aqui, o fascismo implementa um discurso de punição contra os seus dissidentes. Qualquer um fora do grupo dominante merece ser punido, apenas por não pertencer ao grupo dominante. Tem que ser assim, porque o fascismo já estabeleceu lá atrás uma hierarquia, em que o grupo dominante é superior a todo o resto. The outgroup are 2 things. They're criminals and they're lazy. All over the world. The outgroup are criminals and they're lazy. So all fascist campaigns are law and order campaigns. No Brasil, o pilar da lei e da ordem é usado para matar indiscriminadamente nas favelas, mas ele foi erguido lá atrás, quando ainda prometia metralhar os seus opositores políticos. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? O oitavo pilar do fascismo é a tensão sexual. Aqui, o fascista espalha o medo do estupro e define os seus opositores como tarados e degenerados. Esse medo é útil ao líder fascista, porque, uma vez que todos estejam amedrontados, muito assustados com os tarados e com os degenerados, é ao líder fascista que o público vai recorrer querendo proteção. So the next feature is sexual anxiety. All fascist movements raise panic about rape threats of foreign men, or the outgroup men. It raises your panic, the panic of the in-group men. They can't protect their women. They need a strong leader to help protect their women. Da mamadeira erótica à teoria conspiratória segundo a qual o Fernando Haddad fazia apologia do incesto, o Brasil bolsonarista usa e abusa da tensão sexual. Ele chegou até a mostrar no Jornal Nacional um kit gay que nunca nem existiu. Sodoma e Gomorra é o nome do 9º pilar do fascismo. Usando a história bíblica como referência, Stanley expressa aqui a superioridade dos valores e da população tradicional do campo sobre os valores e as pessoas das cidades.
No campo, vive gente de bem. Já nas cidades e, sobretudo, nas regiões empobrecidas e nos guetos, é lá que vive gente do mal. So, chapter 9, Sodom and Gomorrah. The source of power of these authoritarian movements, of these fascist movements, comes from the rural areas, because the idea is those are the pure areas where the foreigners haven't infested. In Europe, Jews are the hated foreign group is associated with cities. Cities are the places where, you know, people mix, the Jews and the non-Jews. The out-group lives in the cities. Uma vez que o pilar chamado Sodoma e Gomorra esteja erguido, o Estado fascista ganha legitimidade para invadir uma festa de gente pobre na periferia e assassinar os frequentadores. O Estado pode fazer isso porque o pilar de Sodoma e Gomorra estabelece que é nesse exato tipo de evento que residem aquela cultura e aqueles valores que são considerados inferiores e passíveis de extermínio. O 10º pilar do fascismo leva o nome de Arbeit macht frei, em referência a Auschwitz. A ideia aqui é classificar todos os opositores do fascismo como preguiçosos. Uma vez que essa pecha esteja bem difundida, o fascista pode colocar a oposição para fazer trabalhos forçados. O que pode acabar com uma tragédia humanitária começa com um simples discurso. The final chapter is called Arbeit macht frei, which was written on the gates of Auschwitz. Work shall make you free. You know, when white Americans say black people are lazy, that's what the Nazis meant by Arbeit macht frei. The idea is the out-group are lazy, they're lazy by their nature, and they use the state to leech off you. No Brasil de 2019, o equivalente a Arbeit macht frei é acabou a mamata. Por aqui, os opositores do fascismo são frequentemente acusados de só fazer oposição ao fascismo por querer recuperar a tal da mamata perdida. Como você viu, todos os 10 pilares do fascismo foram erguidos por aqui quando isso aconteceu. So there are different bad things. Fascism should not mean all the bad things. It's one kind of bad thing, and there are other kinds of bad things. There are different bad things in the world. And if you confuse bad things, then you won't know what bad thing you're facing.